Neste 10º domingo do tempo comum, a igreja nos coloca em contato com o capítulo 3 do Evangelho de Marcos, irmãos e irmãs. E nesta altura do Evangelho, Jesus já havia iniciado o seu ministério na Galileia, através de palavras, gestos e sinais que ele realizava, inaugurando dessa forma o reino de Deus. E nesse contexto, o trecho do Evangelho de hoje mostra claramente duas reações diante desse anúncio do reino de Deus que Jesus faz. A primeira reação é a reação dos seus parentes, versículo 21 do capítulo 3 de Marcos. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam: ele está fora de si. Na tradução da Bíblia de Jerusalém é mais forte ainda: ele enlouqueceu, ele está louco. Primeira reação: ele está louco, este homem está louco. E foram então seus parentes agarrá-lo para levar-lhe para casa. A segunda reação é dos escribas. No versículo seguinte, que é o 22, os mestres da lei, os escribas que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele, Jesus, estava fazendo tudo aquilo, aqueles sinais, aqueles gestos, aquele anúncio, porque ele estava possuído por Belzebu. Isto é, ele fazia aquilo porque ele estava possuído pelo espírito mau. Segunda reação. E Jesus até vai dizer, logo em seguida: não é possível, porque se eu expulso Satanás pelo príncipe dos demônios, não é possível. Satanás estaria então dividido contra si mesmo. Essas duas reações claras no Evangelho de Marcos hoje, irmãos e irmãs, nos colocam em contato com outro paradoxo interessante, ou com uma outra forma de entender essas duas reações. É a primeira leitura. Porque a primeira leitura hoje parece não ter nada a ver com o Evangelho. A primeira leitura é tirada do capítulo 3 do Gênesis, que narra exatamente a queda original, o homem que se afasta de Deus depois de ter sido seduzido pela serpente. Ele é atingido pelo veneno da serpente e depois se afasta de Deus. É o texto de hoje da primeira leitura. Ele deu ouvidos à serpente e em seguida ele tira os ouvidos de Deus, aquela palavra que o acompanhava até então, porque ele caminhava com Deus, ele gozava da presença de Deus, ele se alegrava na comunhão com Deus, mas de repente ele se afasta completamente de Deus. E é lindo a gente ver a atitude de Deus, muito bonita essa atitude de Deus, quando vai à procura deste homem que não quer sua companhia. Lindo, versículo 9 do capítulo 3 do livro do Gênesis: Adão, onde estás? Onde é que você está, Adão? Não é que Deus estava querendo saber onde é que ele tinha se escondido, em que lugar geográfico, não. Onde é que tu estás? Porque não estando comigo, tu não estás. Não estando comigo, tu não és. Você se destrói, Adão. O que você fez? A primeira pergunta que a gente vê na Bíblia, e vindo do coração de Deus: Adão, onde estás? Essa pergunta que chega até nós hoje. Onde você está? Você pensa que está, mas não está. Você pensa que é, mas você não é quem você é. Você pensa que é. Estamos perdidos, estamos desencontrados.
E todas as vezes que a gente sai da comunhão com Deus, a gente fica nesse estado de confusão. A gente confunde o bem, chama o bem de mal e o mal de bem. Aquelas duas reações do Evangelho, dos parentes de Jesus e dos escribas. Diante do bem que Jesus estava fazendo, anunciando o reino de Deus, o primeiro grupo dizia, ele está louco, ele enlouqueceu, a família dele, os amigos mais próximos. E o segundo grupo, ele está possuído por um demônio. É exatamente o que acontece conosco. A nossa confusão é tão grande que a gente chama o bem de mal e o mal de bem, perdendo completamente o senso do discernimento das coisas e, naturalmente, pagando o preço que nós estamos pagando como fruto do nosso pecado. Porque o fruto do pecado, diz o apóstolo, o salário do pecado é a morte. Onde estás, Adão? E Adão diz ao Senhor, eu me escondi, exatamente como nós fazemos, é a reprodução da nossa história. Eu me escondi porque eu estava nu, eu tive medo. O homem começa a ter medo de Deus, como isso é comum. A gente tem medo de Deus, tem medo disso, tem medo do inferno, tem medo de morrer, tem medo de coisa, e tem medo, foi a resposta que Adão deu ao Senhor. Eu tive medo, e com medo eu me escondi, mas Deus está dizendo a Adão, Adão, agora é que eu te quero, porque é exatamente com medo que você tem que ficar na minha presença, porque eu sou o único agora, depois do desastre cometido, que pode ir à raiz do teu medo, porque eu conheço o teu medo, eu não te acuso, eu não te culpo, eu estou querendo você comigo, você se afasta de mim, mas eu te quero, e eu te conheço, Adão. Eu te conheço das profundezas do teu ser. Eu conheço o teu pecado, mas eu te quero comigo, porque comigo você é capaz de enfrentar o teu medo e os teus medos comigo. Sozinho, você vai entrar numa espiral de medo cada vez mais mortal. Adão, onde estás? Onde estás? É o Deus amoroso que procura Deus pela sua palavra. É o que está acontecendo conosco hoje, nesta manhã de domingo, irmãos e irmãs. Nós somos um poço de medo. É necessário a gente ser humilde para reconhecer que a gente às vezes acha que está, de medo, de fantasmas, de confusão, é confusão mental, confusão religiosa, é uma confusão total. Nós somos assim, mas não tem problema. Estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor, e esta palavra é de fato aquela que vai à raiz do nosso medo, onde ninguém pode chegar, nenhuma técnica humana pode chegar, só a palavra de Deus vai à raiz do nosso medo, e a todas as consequências deste medo, porque tem um medo raiz, o medo original. Este medo raiz, ele vai deflagrar uma gama enorme de outros medos, mas tem o raiz. Eu tenho medo daquilo porque eu tenho medo de Deus. Eu tenho medo da morte porque é medo de Deus. O medo raiz é atingido só pela força da palavra do Senhor. E é interessante como essas duas reações que estamos mencionando está presente em nós. Nós confundimos Jesus. Isso que ele está dizendo, não, Jesus que está dando no Evangelho, Jesus está doido. Ele enlouqueceu. Ou então a gente até confunde, não é possível. Não é possível que esse Evangelho, não é possível que Jesus estiver... A gente confunde Jesus dessa maneira. O Evangelho para nós sempre vai nos colocar nessa situação de enfrentamento, o que é muito bom, porque quando eu saio do culto divino, quando eu saio de uma missa, da mesma forma que entrei, qual é a graça? De repente eu fui cumprir um preceito religioso de maneira doméstica, entrei e saí, e eu posso entrar e sair por anos, como se a minha definição futura fosse a minha carteirinha de católico no final da vida, como se Deus fosse me perguntar no dia do encontro final, quando você me mostra a sua carteirinha do clube, você foi quantos anos? Não, eu fui 50 anos, sempre fui da igreja, minha avó era, minha mãe era, eu sempre fui. Não é isso que Deus quer, uma carteirinha de clube onde eu frequento e bato um ponto semanalmente.
Onde nada acontece. A lástima é essa, que eu posso ficar anos nesse ritmo e nada acontece, porque entrei e saí e entrei, vou entrar e vou sair. Que coisa dramática, que condenação horrível. Não, a palavra do Senhor, o Evangelho, sempre que for pregado e anunciado, vai atingir o nosso ser, e é isso que Deus quer. Ele vai lá no fundo, e normalmente a reação é de incômodo mesmo, como aquela dos parentes de Jesus e dos escribas. A gente sai incomodado, mas o sair incomodado é bom. Quando a gente sai incomodado do exame, é bom. Outro dia fui ao dentista, mexeram tanto com o meu dente, mas ele enfiou tanta coisa no meu dente, ficou uma coisa incômoda. E cheguei em casa com dor ainda, que ele espetou, me espetou, uma coisa assim, e eu lá me submetendo. O Evangelho é isso, mas está bem. É isso, é aquele mal-estar momentâneo que vai provocar um benefício. É o que o mundo não faz. Dá benefícios, mas só alimenta o mal-estar. É bom quando a gente sai mexido de uma missa. É muito bom quando a gente sai tocado, balançado. Aquilo realmente nos acompanha durante a semana. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, precisamente no versículo 23, diz uma coisa muito bonita em relação, que a gente pode aplicar ao Evangelho de hoje. Ele dizia assim: nós, Paulo, nós anunciamos o Cristo crucificado. É este que nós anunciamos. Não venha buscar outro. Não venha buscar o do teu gosto, o do teu prazer, o do teu consumo, aquele que você esperava. Não é aqui. Vá buscar em outras praças, talvez, em outros setores religiosos, porque de repente lá você vai buscar aquele que você está esperando e quer e vai ganhar, o do consumo. Não. Nós pregamos o Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e é loucura para os gentios. A mesma coisa que os parentes de Jesus falaram. Ele está louco, ele enlouqueceu, ele está completamente louco. E Paulo disse: realmente, o Evangelho é uma loucura mesmo. É uma loucura e é escândalo. A gente sai escandalizado no bom sentido. Mexe com a gente sai escandalizado com aquela palavra, porque realmente foi um soco na boca do nosso estômago. E foi bom, porque eu precisava ouvir aquilo mesmo. É aquela terapia que realmente era necessária, da qual eu necessitava. Nós anunciamos Cristo crucificado. Interessante que hoje é um vício das igrejas estarem cheias, porque a gente quer quantidade, a gente quer multidão, é a moda do momento, não é? É a quantificação. O Evangelho nunca foi isso. Cristo crucificado não pode ser isso, esse anúncio na praça, não pode ser isso, porque é crucificado. Então vai de encontro mesmo, e é por isso, muitas vezes, aquela erva amarga que você toma, mas que é para a sua saúde. Exatamente, é Cristo crucificado, que sempre vai ser um escândalo. Se eu não me escandalizo e muitas vezes vai ser loucura mesmo, porque é diferente da nossa razão. Eu penso assim, eu gostaria que fosse assim, eu quero que continue pensando e gostando, não tem problema. O Evangelho vai nos transformando pouco a pouco, e daqui a pouco, sem perceber, que bonito, eu vou começando a ter os pensamentos de Cristo. Coisa linda, irmãos e irmãs, porque ao longo do ano litúrgico nós temos nos reunido aos domingos aqui, no nosso culto divino, dia do Senhor, domingo, dia da ressurreição, dia da assembleia litúrgica dos cristãos, e é neste domingo, estamos ainda no 10º, temos muitos domingos pela frente, e exatamente neste momento que o Evangelho vai vir ao nosso encontro, e é o Cristo crucificado, que sempre vai ser escândalo e loucura. Já venha esperando isso. Não é o que você quer, não é o que você acha, o que você deseja, ou aquele que você acha que precisa. Não. Isso é um ídolo, é uma fantasia religiosa, talvez. Não, mas o Cristo, ele, pelo contrário, muitas vezes, ele vai iluminar a nossa lógica para mostrar que ela está realmente distante do Evangelho. É um processo de conversão.
É um processo de conversão, de discipulado. No evangelho de hoje, no finalzinho, a multidão sentou-se ao redor dele e então lhe disseram para Jesus, olha, a tua mãe, os teus irmãos estão lá fora te procurando porque eles vieram te pegar. Falaram que você está louco, tem que levar para casa. E ele com toda a tranquilidade respondeu, quem é minha mãe? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados, como está aqui agora, ó, aqueles que estavam sentados ao redor dele, ele está aqui. Aqueles que estavam sentados ao redor dele, ele disse então, aqui estão minha mãe, aqui estão os meus irmãos, porque quem faz a vontade do Pai, de Deus, este é meu irmão, este é minha mãe, esta é minha irmã. Coisa linda, que coisa comovente, sem desprezar em nada, naturalmente, sua mãe, né? Mas a Maria também foi discípula, ela teve que aprender, até o Calvário ela aprendeu, ela foi uma grande discípula, atenta, mas ela foi discípula, ela teve que aprender também o Evangelho, ela entrou na escola do Evangelho, e aí se tornou verdadeiramente mãe, porque mãe não era só biológica. E lindo, então, na força do Espírito Santo, você vai se tornando mãe de Jesus, irmã de Jesus, irmão de Jesus, e vai fazendo aquilo que Jesus fez, com os seus procedimentos, com as suas atitudes, sua ética, a vontade de Deus. Porque quem não procura fazer a vontade do Pai conforme foi o objetivo de Jesus, não pode se considerar filho de Deus. Pode ser religioso, pode fazer parte do que você quiser e quantos anos você quiser de casa. Vamos ver se é isso que vai contar no dia do encontro, conforme eu falei. Não é isso que conta, é a vontade do Pai. No dia do encontro final, a única coisa que Ele vai querer saber, a única coisa, é se você fez a vontade do Pai, é se você rezou o Pai Nosso com a vida, porque a gente reza o Pai Nosso tão corrido, acho que é para não pensar mesmo, Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, é tão corrido, é uma ladainha tão corrida, tão alvoroçada, que não é uma coisa sofrida. Não, é fazer com a vida. Na medida em que eu faço com os meus gestos, com a minha pessoa, com as minhas falhas eu estou procurando acertar, com as minhas quedas, mas me levantei, estou procurando, qual é o seu desejo? A vontade do Pai. Eu erro muito, mas quero fazer, e continuo querendo fazer, o meu desejo é fazer a vontade de Deus. Que coisa linda. E assim você se torna cada vez mais irmão, mãe e irmã de Jesus. A palavra de Deus vem ao nosso encontro a cada domingo, isso vai ser até o último dia da nossa vida, se Deus quiser. Porque Deus vai mostrando que realmente Ele vem ao nosso encontro, né? Nossas falhas são muitas, não nos iludamos. Às vezes a gente acha que é melhor, o outro não vem, a igreja eu venho, não tem, é tudo do mesmo barro, é a mesma situação. Pelo contrário, no final a gente pode ter grandes surpresas, porque quem parece que e quem não parece que quem parece que não é uma coisa assim, é muito confusa, as coisas são muito confusas, só vamos ver melhor no final. Ninguém pode cantar nenhuma vitória antes daquele encontro. Somos muito falhos, e por isso o Salmo 129 veio ao nosso encontro, diante desse evangelho. Diante dessa primeira leitura, o que a gente faz? Todos nós fomos mordidos pela serpente. A serpente nos pica toda hora. E é ela que injeta esse veneno da gente confundir. É um veneno que ela injeta em nós. A gente quer fazer o que a gente quer, do jeito que a gente quer, da maneira que a gente quer. A gente quer um Deus segundo a gente quer. E é assim, é ela que está por trás, muitas vezes, disso tudo. Então nada a fazer senão rezar. Rezar e querer fazer a vontade do Pai é quando a gente diz, Senhor, das profundezas realmente, eu não estou brincando aqui, Senhor, eu não vim brincar de assistir alguma coisa religiosa, não, Senhor, é das profundezas que eu quero, vem me rasgar das profundezas, é de lá que eu clamo a voz, Senhor, escuta a minha voz, e Ele está escutando,
que Ele escuta os corações sinceros. Escutai a minha voz, Senhor. Vossos ouvidos estejam bem atentos à minha prece. É claro que Ele está ouvindo a nossa prece hoje. Senhor, se levardes em conta as nossas faltas, quem é que vai subsistir? Quem vai sobrar? Ninguém sobra, Senhor, porque somos todos igualmente pecadores. Mas nós temos a certeza, Senhor, que em vós se encontra o perdão. E a tua palavra hoje é perdão, é fonte de esperança e de consolação para mim. Senhor, nós esperamos em vós, e ninguém mais, aqui e ninguém mais. Em vós nós esperamos. Senhor, mais que o vigia pela aurora, o vigia está esperando pela aurora, a gente esperou por esse momento. É bonito a gente vir para a missa no domingo com essa, eu estou desejando aquele encontro, eu estou desejando aquele momento, é o vigia que está desejando que a aurora chegue. A aurora é a Eucaristia, a aurora do domingo, o vigia esperando pela aurora, porque aqui, Senhor, eu experimento a vossa graça e a vossa redenção copiosa. A gente sai daqui hoje dizendo: o Senhor libertou Israel. E diga seu nome, pode dizer seu nome, diga assim: o Senhor está me libertando, pode dizer, o Senhor está me libertando de toda a culpa. Aquela culpa que é fruto do medo original, aquela culpa, normalmente a culpa está ligada a medo. E a gente está num mar de culpa, é tanta culpa, é tanta culpa, é tanta culpa, que a gente está asfixiado por esse clima pandêmico que se chama culpa. O vírus maligno é culpa. Mas esse vírus maligno, ele é sempre injetado pela serpente, é uma coisa horrorosa. E ele então, a palavra nos diz, ele nos liberta hoje de toda a culpa. Você pode sair na paz, você precisa na paz, naquela experiência de fé de que foi libertado da sua culpa. Vai em paz e que o Senhor te acompanhe. Daqui a pouco você vai escutar isso. Vai em paz, por favor, vai em paz e que o Senhor te acompanhe durante essa semana. Vai em paz. Esteja confiante que você está na paz. Você está no perdão. Você recebeu a palavra. Quanto mais nesse clima, mais você vai querer escutar a voz do Senhor. E muitas vezes também vai discernir muito bem aquele sussurro da serpente, porque ela não para de falar, ela não para de jogar, aquele hálito, aquela instigação, ela não para. Mas você então quer ouvir o que o Senhor irá falar, é o Evangelho que vai te iluminar, e daqui a pouco você vai se vendo irmão de Jesus, porque faz a vontade de Deus, mãe de Jesus, você está dando luz a Jesus no mundo. Ser mãe de Jesus no mundo é mostrar ao mundo Jesus. Você está grávida de Jesus, que bonito. Você está grávido de Jesus? Então dá a luz a Jesus ao mundo com sua pessoa, com seus gestos, com sua vida.